Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra do nosso evento, Heróis Tecnológicos por Trás da Saúde. Sou Patrícia Marcones, coordenadora do curso de Engenharia em Graduação Engenharia Biomédica. Graduação em Engenharia Biomédica. Estou aqui junto com o professor Tiago para intermediar mais um evento. Professor Tiago está com a gente. Professor Tiago, seja muito bem-vindo também. Gostaria de dar um alôzinho para os nossos convidados, nossos participantes Olá, de hoje. tudo bem? Bom, hoje a palestra vai ser bastante proveitosa, porque a gente vai falar sobre uma gama de equipamentos que até agora a gente não conversou, que é monitores multiparamétricos, aparelhos de anestesia, ventilador, e é logo de uma empresa que é ponta no mercado, que ela é responsável por uma grande parte de venda desses produtos no mundo. Ele vai poder falar melhor para a gente, mas vai ser uma palestra bem interessante para a gente. O nosso evento, como a gente fala toda vez, ele tem um foco na engenharia biomédica e com o objetivo de trazer informações sobre as várias áreas de atuação deste profissional. Hoje temos mais um convidado ilustre, que vou apresentar agora para vocês. Bernardo Silva, tá? Ele vai falar para a gente sobre soluções de equipamentos médicos hospitalares da Dräger. Eu não vou falar nada sobre ele, vou deixar que ele se apresente, que vem com a voz de carioca para a gente. Bernardo, muito obrigada pela sua presença, seja muito bem-vindo, tá? Obrigado. E a palavra é toda sua, o evento é para você. Obrigada. Tá bom. Então, gente, boa tarde. Meu nome é Bernardo, sou fisioterapeuta e especialista de produtos da Dräger, né? Uma apresentação rápida sobre mim. Eu me formei em fisioterapia, me especializei em fisioterapia intensiva. Quando eu ia começar a atuar nessa área de hospital, né, com fisioterapia respiratória, cheguei a fazer cursos, eu recebi uma proposta para trabalhar com equipamentos hospitalares. E eu falei, bom, eu vou ver o que é isso, né? Aquele começo, né, aquele início de carreira, né, final de faculdade, e eu entrei nessa área e me encantei pela trabalhar nessa área com equipamento hospitalar, né, você ser um vendedor desses produtos. E é bem legal como existem vários profissionais da área da saúde que migram, né, para essa área. Então, eu já trabalho nessa área, vai fazer 7 anos, como especialista, já trabalhei em representantes, já trabalhei com a Dräger lá atrás como um representante da Dräger, e agora eu estou na Dräger, vai fazer 2 anos como especialista de produtos da Dräger. E isso é bem legal poder passar isso para vocês, que é uma carreira muito proveitosa. A apresentação que eu trouxe para vocês é uma apresentação de overview, né? Quais são os principais produtos que a Dräger tem. Não coloquei todos, coloquei os principais e a gente vai falar um pouquinho sobre eles, entrar em detalhes de alguns, o que é, né? Como que ele funciona. Então, assim, nada muito profundo, nada muito clínico, só para a gente ter uma noção, né, de quais são os produtos que essas empresas do ramo hospitalar, o que a gente tem, quais são as soluções que a gente tem para os clientes. Então, vou colocar aqui para... Posso botar para compartilhar a minha tela? À vontade. Então, vou colocar aqui para compartilhar minha apresentação. Bom, abrir. Acho que está todo mundo conseguindo ver minha tela? Já está compartilhando? Certo. Bom, então aqui uma introduçãozinha breve, né? Então, hoje dentro da Dräger eu trabalho no Dräger Academy. Então, para quem não conhece, o Dräger Academy é um setor dentro Bernardo, da Dräger. eu só vou pedir para você manter o vídeo ligado, tá? Senão Tá, some você da gente. Tá. Voltei. Joia! Agora a gente consegue ver você. Obrigada. Então, a intenção do Dräger Academy é gerar educação continuada. Então, a gente vende um equipamento hospitalar, mas a gente quer manter aquele cliente atualizado, né? Tá por dentro do que tem de novidade e a gente está sempre fazendo esse tipo de trabalho. Bom, aqui é um pouquinho do desenvolvimento da Dräger ao longo desses 130 anos. A Dräger é uma empresa familiar, né? Apesar da gente não encontrar isso aí no mercado, a gente já está na 5ª geração de donos, né, carregando o nome Dräger. Então, se vocês olharem lá embaixo, hoje a gente está no Stefan Dräger,
E é muito difícil a gente encontrar esse tipo de empresa no mercado hoje, né, que carrega há tanto tempo assim uma empresa familiar, um nome a ser zelado, tá? Então, isso é um dos motivos pelo que eu me apaixonei pela Dräger e os produtos que tem na Dräger. Bom, em 1889, né, a Dräger entrou nessa área da saúde, mas ela não foi pioneira nisso. Então, a Dräger mesmo foi criada para desenvolver uma válvula, e esse foi o nosso primeiro produto da área hospitalar, ou seja, 1889 foi uma incubadora. Então, aqui no canto esquerdo, a gente tem a foto da primeira incubadora Dräger, e aqui no canto direito, a gente tem a nossa atual incubadora. Então, isso é bem legal, mostrar tanto tempo que a gente está no mercado. Aqui a gente está presente, né, em 190 países, sendo que a nossa sede principal fica em Lübeck, na Alemanha. Então, a gente tem produção, um centro de logística e organizações de venda praticamente no mundo inteiro. Só para a gente ter uma noção do tamanho, né, que essa empresa representa. E aqui a intenção dessa apresentação é mostrar uma solução, tá? Então eu não vim aqui fazer uma propaganda de um produto, e sim de uma solução. O que a Dräger tem de solução para os clientes? E muita gente nem sabe que a Dräger ela atua praticamente dentro do hospital inteiro. Então a gente tem aparelho de anestesia, ventilação mecânica, parte de cuidados neonatais, monitorização, arquitetura hospitalar, né? A parte de informação clínica, que está sendo usado muito hoje em dia, né? É a comunicação entre os setores, os acessórios e consumíveis, e a parte de serviço, que também é muito importante. Então, aqui estamos presentes em todos os setores do hospital, desde unidades semi-intensivas, internações, RPA, emergências, UTI neo, UTI adulto, infantil e sala cirúrgica. Então, a Dräger hoje está presente 100% dentro de um hospital. Bom, qual é a visão da Dräger, né? Então, a nossa visão é aperfeiçoar os cuidados com esse paciente, onde a gente tem terapias protetoras, tecnologias conectadas, a parte de assistência técnica, que para o equipamento funcionar, ele precisa fazer manutenção, trabalho focado no cuidado. Então, vocês vão reparar ao longo da apresentação que os nossos produtos, eles visam sempre um objetivo que é melhorar a rotina do hospital e propor àquele paciente um melhor tratamento. Então, essa é a nossa visão, né? Aperfeiçoar o cuidado crítico desse paciente. Então, a gente tem terapias protetoras, tecnologias conectadas. Então, isso que a gente vai ver ao longo dessa apresentação. Bom, essa é a nossa solução, né? Qual é o nosso objetivo dentro dos clientes? Melhorar os resultados clínicos, gerenciar os custos de atendimento, garantir, né, a satisfação da equipe. Não adianta você ter um equipamento que não atenda, tá? E garantir sempre o conforto daquele paciente. Então, se a gente trabalha com equipamento hospitalar, a gente não pode pensar só em custo-benefício. A gente tem que sempre pensar um pouco no paciente, já que ele é o principal responsável para aquele hospital estar funcionando. Entrando aqui na parte de centro cirúrgico, né? O que a gente tem para centro cirúrgico? A gente vai começar falando pela anestesia da Dräger, acho que é a mais famosa, acho que todo mundo em algum momento já ouviu falar em algum aparelho de anestesia da Dräger. Esse é o nosso portfólio de anestesia, tá? Então a gente tem a família Fabius, que eu queria mostrar para vocês, que a Dräger está no mercado com a linha Fabius há muitos anos, tá? Então a gente tem o Fabius Tiro, que é o modelo mais simples, o Fabius Plus XL, o Fabius GS e o Fabius MRI, que é o para ambiente de ressonância. Lembrando que atualmente no mercado só a Dräger tem aparelho de anestesia para um ambiente de ressonância magnética. Então, assim, com certeza, quem já entrou no hospital já ouviu falar ou já viu, já mexeu em algum aparelho de anestesia, principalmente o Fabius. Então, essa seria a nossa linha, né, de entrada. E mudando aqui para o próximo slide, o que a gente tem de mais avançado e mais sofisticado? A linha Atlas, né, eu incluí ela há pouco tempo na apresentação, porque ela foi lançamento. Então, a gente lançou ele esse mês, tá? Então, vocês estão vendo em primeira mão a linha Atlas de anestesia, ou seja, fora da Dräger. Vocês estão sendo as primeiras pessoas a estarem vendo essa linha nova. Então, a gente tem o Primus, a linha nova Atlas, que é o A320,
A300, A350, e o Perseus, que hoje é o nosso top de linha dentro da Dräger. Bom, falando um pouco, né, do Atlan, alguns produtos eu entrei em alguns detalhes. O que o Atlan tem a oferecer para a gente, né? Uma tela de 15 polegadas, touch, análise de gases, o ajuste de FiO2, que isso a gente não encontra em qualquer aparelho de anestesia, uma capacidade de analisar FiO2 do paciente, não concentração de gases. Um novo bloco respiratório, tá? E capacidade de você ter um misturador eletrônico, um misturador analógico, né, mecatrônico. Então, ele veio com essas possibilidades, ou seja, a gente está propondo para o cliente o que a gente tem de melhor no mercado. Para quem conhece Dräger, né? Então a Dräger agora está com um novo pistão. Então, o que é o pistão? Para quem não conhece, é o sistema de ventilação dos aparelhos de anestesia. Eu não vou entrar a fundo em detalhes, tá? É só para mostrar que o que era bom agora está melhor. Então a Dräger sempre trabalhou com um sistema de ventilação a pistão dos aparelhos de anestesia e a linha Atlan veio com um novo sistema, onde ele agora consegue ter um posicionamento dinâmico, um controle adaptativo, e a gente sabe que isso na ventilação do paciente é fundamental. Então a Dräger melhorou o que já era muito bom. Então, só para a gente entender o que é esse posicionamento dinâmico inteligente, ele agora, o pistão da Dräger, ele consegue se adaptar para aquele tipo de paciente. Então ele agora consegue ajustar o ponto zero, diminuindo assim o espaço morto e entregar uma ventilação agora bem melhor de qualidade. Bom, a gente tem um controle adaptativo de fuga. Tá? Isso é legal mostrar, já que com o aparelho de anestesia a gente não pode trabalhar com fuga, mas se tiver, os da Dräger estão preparados para compensar esse sistema de fuga. Então a gente consegue ver nas curvas ele projetando uma curva preta para poder compensar esse sistema de fuga e não deixar com que o sistema de anestesia fique vazio. Tá? Então essa é a intenção. Aqui um pouquinho do Perseus, que é o nosso aparelho top de linha, então não quis entrar em detalhes deles. Então a gente tem aqui uma tela de LCD mostrando as informações do aparelho, uma bancada super grande, onde a gente pode usar até como suporte para notebook, freio central, as gavetas são configuráveis, então a gente pode configurar o aparelho tanto numa posição estratégica quanto estativa. Suporte para os cabos de monitor, pode parecer besteira, mas é bem interessante a gente ter um suporte para os cabos dos monitores. Possibilidade de um prontuário eletrônico, para a gente poder ter acesso a todos os exames do paciente, então isso já é o futuro, onde a gente poderia ter acesso a um computador acoplado ao aparelho de anestesia, onde a gente teria acesso a todos os exames de imagem desse paciente e até o prontuário dele. A gente pode configurar a tela dele de várias formas, então a gente pode, é um aparelho onde a gente pode montar ele da forma que a gente achar ideal dentro da sala cirúrgica. Tem iluminação de bancada e até os vaporizadores eles são iluminados, então hoje em dia muita cirurgia de vídeo, né, geralmente é um ambiente escuro, e até os vaporizadores da Dräger no Perseus eles são iluminados. Possibilidade de ter um monitor de transporte, onde acabou a cirurgia, eu já levo esse paciente nesse monitor, onde eu não preciso trazer um monitor de transporte para dentro do centro cirúrgico, eu já tenho tudo isso em uma solução só. E uma tela, né, de 15,3 polegadas. Bom, o que o Perseus pode trazer de benefício clínico para a gente? Por que eu entrei nesse detalhe desse VaporView? O VaporView é uma função que o Perseus tem, onde mais nenhum outro aparelho de anestesia no mercado tem. Eu só trouxe isso para a gente entender um pouquinho, poxa, o que é essa solução, o que ele pode trazer de benefício para o paciente, onde ele projeta, tá? Onde o vaporizador dele vai projetar uma tendência dos agentes anestésicos, onde o anestesista ele pode ver como que esse paciente estava 10 minutos atrás, agora e 20 minutos para frente. Isso é um diferencial bem legal, ele mostrar para o anestesista qual o caminho que ele está traçando com esse paciente. Então, isso é uma exclusividade do Perseus e da anestesia Dräger no mercado. E a outra previsão que ele tem é a previsão da FiO2. Então, quando eu disse lá no começo que é difícil a gente ter uns aparelhos de anestesia que medem FiO2, ou seja, a fração inalada desse oxigênio que o paciente está tendo, os aparelhos de anestesia, eles geralmente mostram a concentração. E no Perseus a gente tem essa possibilidade de
ver quanto que estava antes, agora e depois dos ajustes de FO2, ou seja, isso faz com que o anestesista consiga prever o fluxo que ele está trabalhando com aquele paciente. Ou seja, isso dá mais segurança, então segurança ao paciente e segurança ao anestesista. Então a gente quer propor isso, ter uma solução completa. Tá? Aqui a gente tem a opção de recrutamento alveolar, então ficou muito falado, né, no meio dos anestesistas a possibilidade de você recrutar, né, o pulmão desse paciente durante a cirurgia. Isso era algo que a gente só ouvia dentro de um CTI, né, cuidar de um pulmão. Por que não cuidar também dentro do centro cirúrgico? Então, essa é a intenção do nosso equipamento, né, cuidar do paciente, então, cuidar daquele pulmão também até durante a cirurgia. Então, a gente tem a possibilidade de fazer um recrutamento alveolar de um passo, onde o anestesista vai escolher a pressão que ele quer e vai ajustar, e um recrutamento alveolar multipassos, onde ele pode personalizar, né, todos os parâmetros para poder entregar de forma segura para aquele paciente aquelas pressões. Então, tudo isso é segurança para o paciente. Então, a Dräger sempre se preocupou com isso, ofereceu o que tem de melhor. Bom, fugindo um pouco da anestesia, entrando agora na parte de foco cirúrgico, mas dentro do centro cirúrgico, a Dräger também tem a linha de foco. Então, essas são as possibilidades que a gente tem de foco, foco de trilho, pedestal, parede e teto, onde a gente pode montar a configuração da gente do jeito que a gente quiser. E é legal mostrar isso, porque às vezes a gente fica muito assim, a Dräger só tem parede de anestesia, ventilador. Não, a gente tem um portfólio gigante de produtos hospitalares. Esses são as cúpulas que a gente tem. Então, a gente tem 3 modelos de cúpula, né? O Polaris 100, o 200 e o 600. O que eles trazem de benefício para a gente, né? Luminosidade, né? Então, a gente pode aí ter de 40 até 120 mil, 160 mil lux. Todos eles com sistema de LED para não fazer sombra. Então, o posicionamento dos LEDs dentro da cúpula, elas possibilitam que o anestesista ele possa ficar embaixo do foco, fazendo sombra no paciente, onde o posicionamento não vai deixar que essa sombra atrapalhe a cirurgia, ou seja, o anestesista pode ficar praticamente embaixo do foco, onde ele ainda vai continuar vendo o seu campo de trabalho bem iluminado. Entrando aqui na Polaris 600, a gente pode ter a possibilidade de uma câmera Full HD, até a possibilidade de, sem fio, sincronizar as cúpulas, né, onde o anestesista, ou o cirurgião, no caso, ele ajusta a cúpula em uma delas e a outra já muda automaticamente, ou seja, ele não precisa ficar mexendo nas duas ao mesmo tempo. E uma coisa bem legal que é a temperatura de cor variável. Então, eu botei essa foto para a gente poder visualizar, né, um tecido humano e como que muda a percepção do cirurgião em relação à temperatura de cor. Então, ó, quando a gente olha as cores, a temperatura de cor muda, né, os tecidos. Então, a gente consegue identificar melhor o que é víscera, o que é gordura. Então, isso é um diferencial bem legal. Estativas, né? Essas são as nossas estativas. Então, para quem não sabia, né, ou não sabe o que é, ou também não sabia que a Dräger tinha, a Dräger também tem essa parte de arquitetura hospitalar. Então, lá no fundo, a gente tem um desenho de uma estativa. A gente consegue ver todo um leito de CTI com todos os produtos Dräger conectados, a área seca, a área molhada, o monitor. Então, isso é um diferencial nosso. Então, aqui uma definição, né? O que são estativos, né? São unidades de suprimento de gás, saída elétrica, sinal de dados e vídeos. Pode ser instalado em qualquer ambiente hospitalar. Tá? Ela é bem usada no centro cirúrgico, no CTI, justamente para acabar com aqueles fios, né? Então, a gente pode passar os fios escondidos por dentro dela, já tem a saída de gás e tomada. Então, a gente elimina tudo do chão, como a gente está vendo aqui, ó, tudo, nada mais fica encostado no chão. Então, a gente no Brasil ainda está caminhando para que isso se torne realidade em todos os hospitais. Então, aqui só vou mostrar alguns modelos de estativa. Essa é a Agila, né? Então, é um modelo mais simples. Todas elas podem ser personalizadas e configuradas do jeito que o cliente quiser. Tá? Então, tomadas, os trilhos, as saídas de gases.
então pode passar os fios escondidos por dentro dela. A Movita, o que vai mudando de uma para outra é a capacidade de movimento pneumático ou movimento elétrico, né, onde você não sente ao arrastar que você está segurando algo pesado. A capacidade de carga delas, né, que podem suportar até 300 quilos. Então, isso é legal. A gente pode suspender os aparelhos de anestesia, um ventilador mecânico, independente da marca, sendo Dräger ou de qualquer outra marca. Então, a estativa ela acaba sendo algo universal. Essa é a Gemina Duo, tá? Onde a gente pode até escolher paletas de cores para ficar ornar com o leito do CTI ou centro cirúrgico. Tem iluminação própria, gerenciamento de cabos, e a gente pode personalizar ela praticamente em tudo, desde o seu tamanho até as suas saídas. Isso é algo sensacional. Monitor de ruído, tá? Então, essa orelhinha aqui que a gente está vendo aqui em cima, a gente chama na Dräger ele de Sound Ear, tá? Então, ele é um produto da Dräger que vem crescendo bastante. Então, ele é um monitor de ruído. Então, a gente coloca ele no hospital, geralmente nos postos de enfermagem, e ele vai possibilitar o gestor desse hospital acompanhar, receber relatórios, qual foi o setor que fez mais barulho, se aquele barulho está atrapalhando os pacientes. A gente pode ter isso com fio, sem fio, eu posso acessar isso pelo meu computador, se eu fosse um gestor do hospital. Então, é um produto que vem crescendo bastante para a gente pensar sempre nesse estresse do paciente. Então, as grandes redes elas estão migrando para isso, para tentar fazer essa parte de conforto, né, hospitalar, onde a gente pode gerenciar tudo, até o som que está sendo emitido dentro daqueles setores do hospital. Isso tudo sem fio, isso tudo na tela do seu computador. Então, a gente migra, né, para esse futuro, onde tudo é acessável remotamente. Então, aqui é um nível de ruído da Dräger. Mesa cirúrgica, né? Então, a Dräger também tem mesa cirúrgica. As mesas da Dräger, elas não são Dräger, elas são da Schmidt, que é uma parceira Dräger. Então, muita gente acaba não sabendo que a Dräger tem esse tipo de produto. Então, as nossas mesas, elas são bem famosas, tá? Mundialmente. Aqui no Brasil, a gente ainda caminha devagar com isso, mas a gente tem diferenciais bem legais. Nossa capacidade de carga, os tipos de movimentos elétricos e hidráulicos, a construção dela, a parte de assistência técnica, o que ela tem de tecnologia, né? Duração da bateria dela, que é algo diferencial, um diferencial no mercado, e os limites de movimento, algo que a gente não tem tanto assim. Então, aqui é uma visão explodida dos acessórios da mesa. Então, por que a gente chama ela de mesa universal? Onde ela serve para todos os tipos de cirurgia. Tá? Então, a gente pode configurar ela do jeito que o cliente quiser. Então, é difícil a gente ter uma empresa que forneça, né, uma mesa cirúrgica com todas as possibilidades que existem. Então, entrando, né, nos detalhes da nossa mesa, ela tem os rodízios duplo, né, pedal mecânico, terceira ou quinta roda para facilitar o movimento. A superfície dela é toda lisa, né? Possibilidades de pedais hidráulicos. Então, a gente pode ter um movimento eletrônico no controle remoto e também ter um movimento hidráulico, caso precise. Existe a possibilidade de um controle de emergência. Então, o controle principal parou, a gente ainda tem um outro controle de emergência que fica escondido embaixo dela. A base dela é bem ergonômica, né? Então, para facilitar a passagem do arco. Cobertura todo em metal. Sensores anti-impacto, isso é bem legal, tá? Então, não corre risco de você quebrar nada que esteja embaixo dela e também nenhum acessório dela. A partir do momento que ela entra em contato com algo que gere resistência, ela te avisa. Colchonete com aquele efeito memória para poder adaptar melhor o paciente. A fixação dela não é em velcro, tá? É em gel. Então a gente vai ver isso mais para frente, que isso é um diferencial bem legal, podendo atingir pesos de até 454 quilos, ou seja, uma mesa para obeso mórbido. Possibilidade de deslocamento longitudinal, elétrico, né? Ou seja, você não tem que fazer força nenhuma com o paciente, simplesmente você aperta o botão no controle e ela se movimenta. E a facilidade do Easy Click, que são
aquelas perneiras ou os braços, que são suportes mais pesados, onde você não tem que fazer tanta força nem puxar nada, é simplesmente um botãozinho você aperta, ela solta. Então, é sempre pensando também nos enfermeiros, coitados, que tem que ficar carregando braço e perna para cima e para baixo. A Dräger até pensou nisso, de como facilitar, né, a colocação desse suporte. Pensando aqui um pouco de segurança, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, a mesa abaixou e entrou em contato com algo que gerou uma resistência, e na tela do controle dela vai aparecer isso, que ela não vai abaixar mais, porque senão ela vai quebrar. Então, ela está te mostrando que ela tem sensores anti-impactos embaixo da mesa, e ela impede o movimento até que você retire aquilo dali. A fixação dos colchonetes, né, elas são feitas em adesivo gel. Então, acabou aquele velcro onde agarra a sujeira e ele fica soltando, ele vai perdendo a cola, porque cola o campo, né, as compressas acabam grudando, e ele vai perdendo a cola, não consegue se fixar mais. A Dräger trabalha com esse gel adesivo, onde você pode passar um paninho úmido, né, e tirar toda essa sujeira que agarrou, e se rasgar alguma coisa, você não precisa trocar o estofado todo, você pode trocar somente esse gel, até se ele perder a cola. Então, essa parte de higiene também foi pensado. Aqui o controle, né, de segurança, então se a gente reparar, a gente tem um controle remoto, pode ser com fio ou sem fio. Temos um segundo controle que fica embaixo da mesa. Ainda temos um terceiro controle, que esse já é hidráulico, onde a gente vai ajustar aqui o movimento que a gente quer fazer e vai fazer isso no pedal hidráulico. Os pedais também não são pesados, porque ele tem a movimentação hidráulica, como se fosse uma direção hidráulica de um carro. Tá? Ou seja, de momento nenhum você vai ter... Um minutinho. Pode atrapalhar. Você pode falar um pouquinho mais próximo do microfone? Está ficando baixo. Não sei. Melhorou? Se é conexão. Melhorou agora? Melhorou, Thiago? Para mim melhorou. Eu acredito que é quando ele movimenta a cabeça que está falhando. Ah, entendi. É porque eu não estou me vendo, aí é difícil. Mas vamos lá. Vamos lá, obrigada. Mas o microfone está aqui pertinho. Então, a gente tem essa possibilidade, né, desse movimento hidráulico para facilitar no dia a dia, mas isso é em caso de emergência. Duração de bateria. Então, a nossa mesa ela tem 2 compartimentos de bateria, e se a gente olhar, elas duram até 100 cirurgias. Então, isso é um diferencial, uma exclusividade da Dräger, né? Caso dê algum defeito, você perde um compartimento, mas o outro continua funcionando. Então, é uma mesa feita para funcionar 100% na bateria. Então, durante a noite você carrega, durante o dia você usa na bateria. Então, com essa capacidade de carga de 100 cirurgias, é algo bem legal. Maca de transporte, então... Se algumas pessoas não sabiam que a Dräger tinha nem mesa cirúrgica, o que fará maca de transporte. Tá? Então, até nisso a Dräger pensou. Então, como eu disse, né, a Dräger sempre pensa em solução para o hospital. Então, ela tem uma base de revestimento, né, em plástico cinza, pedais e freio central. A gente pode ajustar, né, os movimentos do Trendelenburg e anti-Trendelenburg, amortecedores, e aguentam até 300 quilos. Tá? A grade lateral pode ser abaixada, então uma maca universal. Temos 2 modelos, né? O outro modelo, a gente tem o suporte de inclinação, onde a gente pode fazer até inclinação de 52 graus na área femoral, tá? O suporte do encosto. Então, temos macas, até maca para atender os nossos clientes. Bom, entrando agora na parte de terapia intensiva, eu não sei se eu estou falando rápido demais, tá, gente? Se eu estiver falando rápido demais, pode pedir para eu ir mais devagar. Entrando agora na parte de terapia intensiva, né? Quais são as soluções da Dräger para o CTI? Começando aqui pelos nossos ventiladores de transporte, tá? Então, do mesmo jeito que eu falei lá no começo da linha Fábio de anestesia, provavelmente em algum momento alguém já viu um ventilador de transporte da Dräger, o Oxylog 3000 ou 2000 Plus. Em algum momento da vida, quem entrou no hospital já se deparou com algum desses equipamentos. E a Dräger lançou recentemente o novo Oxylog, tá? Onde
Só coloquei ele aqui para a gente dar uma ênfase nele, já que é um equipamento novo. Então, ele tem um design novo, né? Agora já tem a tela touchscreen, continuou com a possibilidade de capnografia, tem suporte, né? Tanto de parede quanto de ambulância, de helicóptero. E o que ele trouxe um diferencial é a capacidade de RCP, de acesso rápido e fácil. Então, a gente pode acessar o modo de ressuscitação cardiopulmonar nesse paciente direto pelo ventilador. Então, a gente liga ele, bota no modo RCP, inicia a ventilação e ele entende que você está fazendo a ressuscitação pulmonar nesse paciente e ele vai fazer uma ventilação que te ajude a fazer essa RCP. Então, isso é um diferencial da Dräger. A Dräger trouxe isso, tá? Então, a intenção dessa apresentação é mostrar o que a gente tem de solução para os nossos clientes, tá? Que muitas vezes as pessoas nem sabem. Então, esse modo RCP é um modo que veio para agregar valor ao ventilador de transporte, que já é bem conhecido. Falando agora em ventilação beira-leito, a gente tem a nossa família Savina, que são os ventiladores a turbina. Então, assim, só um overview dele, né? Tela 12 polegadas, touchscreen, bateria de 45 minutos. Ele é ligado somente no oxigênio, já que ele tem uma bateria, uma turbina interna que puxa o ar ambiente, né, para facilitar o transporte desse paciente. Então, se caso precise fazer um transporte intra-hospitalar, um equipamento onde o paciente precisa de um ventilador mais sofisticado e não um ventilador de transporte, essa é a intenção da nossa família Savina. Então, hoje ele se divide em dois modelos, né, o Classic e o Select, né, onde o Classic é um modelo mais básico, então, às vezes, para atender aquele hospital que precisa de um equipamento mais em conta, possibilidade de fazer ventilação invasiva, não invasiva, e os modos avançados a gente encontra isso no Savina Select, onde ele tem a compensação automática do tubo desse paciente, pode ventilar pacientes a partir de pediátrico, ou seja, volume correntes a partir de 2 ml, tá? Onde o paciente é livre para participar da ventilação em qualquer momento, então isso também é uma exclusividade na ventilação Dräger. Terapia de alto fluxo, né, que está na moda agora, todo mundo quer fazer terapia de alto fluxo, todos os equipamentos da Dräger já estão prontos para isso. E aqui, apresentando para vocês, né, em primeira mão, tá? Esse equipamento foi lançado ontem, anteontem pela Dräger, acho que foi ontem, e ele já entrou aqui para vocês, então vocês são as primeiras pessoas no Brasil a estarem vendo esse ventilador, né, de fora da Dräger. A Dräger inovou a nova família de ventilação. Então, se alguém já ouviu falar Evita, Evita 2, Evita 4, a gente agora chegou na família Evita 600 e 800. Então, a gente trouxe um design novo, tá? Uma tela nova. Então, qual é a visão da Dräger, né, na ventilação mecânica? Então, se a gente olhar esse slide, a gente está vendo o caminho da ventilação. Então, a gente tem uma ventilação não invasiva, uma ventilação invasiva. Então, o que a gente quer é fazer essa prevenção desse paciente, estabilização, desmame e a recuperação. E aqui, os nossos ventiladores, eles são híbridos, tá? Ele atende pacientes adultos, pediátricos, neonatais, tudo isso com possibilidade de ventilação invasiva, não invasiva e terapia de alto fluxo, tá? Em todo momento da ventilação, a gente pode sair de uma invasiva, entrar em uma não invasiva e vice-versa, sempre que for necessário, rápido e fácil. E se a gente quiser algo mais sofisticado, a gente ainda tem todas as modalidades ventilatórias, né, avançadas, incluindo o APRV, o MMV, o volume garantido e o Smart Care. E o Smart Care é uma exclusividade Dräger, que é um desmame automatizado. Ou seja, ele prepara esse paciente e ele te diz se esse paciente está apto a fazer o desmame, isso tudo de forma automática, tá? Então, a Dräger tem ferramentas e soluções para uma ventilação mecânica de qualidade sensacional. Um overview, né, sobre os novos ventiladores. Então, a gente agora tem possibilidade de tela de 18 e 15 polegadas, né, mostrando aqui quais são os componentes do ventilador, o botão rotativo, né, abaixo. Oi. Tá me ouvindo? Estamos te ouvindo, sim. Eu só desabilitei aqui o microfone aqui, mas pode continuar. Beleza. Daqui a pouco eu acho que eu vou fazer uma pergunta. Não, claro, pode perguntar a hora que quiser. Tá bom. Válvula expiratória e válvula inspiratória, o copinho
coletor e o carrinho dele, né, com 4 rodas. Bom, qual é a intenção da Dräger com esses novos ventiladores? Né? Ter uma operação e um manuseio fácil e claro. Então a tela dele ficou bem mais limpa, uma tela clean, onde a gente consegue acessar todos os atalhos de ventilação, todas as ferramentas, tudo em 2 toques. A gente consegue acessar todas as informações desse paciente. Então a Dräger agora trouxe isso. Foi uma solicitação dos nossos clientes, a Dräger ouviu os clientes e a Dräger ouviu e trouxe isso para os nossos ventiladores novos. A Dräger continua, né, com o mesmo princípio de funcionamento, onde a gente tem que selecionar, né, tocar, girar e confirmar. Então, a Dräger sempre teve esse padrão, continua assim. A gente tem a possibilidade de fazer um início rápido, né? Então, situações emergenciais, onde você não dá tempo de você ajustar ou mexer no ventilador antes, chegou um paciente com uma emergência, a Dräger tem a opção de fazer um início de ventilação rápido, onde a gente já pode deixar ele pré-configurado. Qual é o tipo de ventilação de emergência que ele vai entrar em um toque, ele já entra. Aqui eu coloquei um pouco da tela dele, só para a gente ter uma noção, né, do que a gente vai ver, né, qual é o cabeçalho, o campo, né, ao acesso aos parâmetros principais, a área de monitorização desse paciente. Aqui a gente tem uns ajustes. Bom, agora chegou a hora que eu falei que achei que eu ia fazer pergunta. Bom, eu estou fazendo um overview sobre o portfólio da Dräger, né? Mas, bom, como aqui é um centro universitário também, tem alunos aqui, tem pessoas que não são alunos, mas tem pessoas que são alunos aqui. Se der, né, eu gostaria que você detalhasse um pouquinho sobre os módulos ventilatórios desse aparelho. O que ele tem de novo, quais os módulos que ele já tem, já de default. Claro que eu conheço a linha V400, se eu não me engano, é que tem hoje, né? Tem a 300 e a 500. Desculpa, a 300 que eu tenho a do Savini, tem o Evita também, mas essa linha nova que eu estou me sentindo orgulhoso aqui de ser um dos primeiros a ver essa linha nova. Exatamente. Aí eu gostaria de saber um pouco mais sobre os módulos ventilatórios, o que ele tem de novidade. Você já falou de recrutamento alveolar, mas o que tem, por exemplo, se ele tem alto fluxo, alta frequência para neonatologia e tal, né? Dá Isso, então, em relação à neonatologia, eu vou chegar lá ainda, vou falar um pouco da alta frequência, mas o que esse ventilador ele trouxe de novidade em relação a modos ventilatórios, a gente manteve os mesmos modos que a gente tinha na família V300 e V500. O que a gente fez agora é, caso eu precise de algum modo mais sofisticado, então modalidades como o APRV, o MMV, o volume garantido, a gente já vai ter tudo isso no nosso modelo 800. Tá? Então, no V800, a gente já tem tudo aquilo que era opcional na linha antiga. Então, a gente deixou de ter opcionais e incluiu isso como já de fábrica. Mas a gente sempre tem que ter 2 modelos para poder trabalhar isso com o cliente, um modelo mais básico e um modelo mais completo. Então, tudo aquilo que o cliente comprava à parte, como o APRV ou MMV, a Dräger colocou. O volume garantido, a Dräger sempre teve isso, tá? Mas o volume garantido ele acaba sendo mais usado no modo neonatal. E o Smart Care, que era algo que a Dräger não divulgava tanto assim na família antiga, nesse modelo novo, a Dräger melhorou, enfatizou mais o Smart Care. O Smart Care é uma ferramenta própria da Dräger, tá? Então, a Dräger quis mostrar isso para os clientes. Olha, a gente tem sim um software de desmame automatizado. Você pode ter isso na sua família V, tá? Independente se é o V600 ou o V800. E a gente quer mostrar isso. Olha, a gente quer que vocês usem isso para poder ter um ventilador sofisticado. Então, vale a pena o investimento. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas quando chegar em NEL, tem um volume garantido. Sim, sim. Respondeu, eu só pediria para detalhar quando, né, eu for falar sobre o detalhe do produto, detalhar um pouquinho mais sobre a funcionalidade dele mesmo, né? Não só as atualizações, mas perfeito, entendi perfeitamente o que você falou aí. Certo. Então, o conceito de operação, ele continua o mesmo, a Dräger melhorou, né, o visual da tela. Então, aqui, a gente consegue ter, aqui embaixo, ó, os modos ventilatórios. Então, a gente tem o SMV, o volume. Então, os modos ventilatórios básicos, eles continuaram. Modo a volume, modo a pressão, modo sincronizado, assisto controlado, PC, PSV.
Então, isso tudo a Dräger manteve. O que a Dräger fez foi melhorar a visualização disso na tela, onde a gente pode encontrar isso. Aqui, se a gente olhar, a gente tem o nosso compensação automática do tubo, tá? Isso é um diferencial, onde o nosso ventilador ele vai fazer a compensação desse tubo do paciente. A Dräger manteve o autoflow, tá? Então, o autoflow é um diferencial da Dräger, onde ele consegue entregar para o paciente aquela pressão, levando em consideração complacência e resistência ciclo a ciclo, tá? Então, a gente encontra em nossos concorrentes o autoflow com o nome de PRVC, ou então a gente encontra isso como modo ventilatório. E na Dräger não, na Dräger não é um modo ventilatório, na Dräger é uma função de todos os modos, tá? Então, a Dräger tem esses diferenciais de ventilação. Outra coisa que a gente trouxe é esse desenho do pulmão, tá? Onde tem um conceito de indicação de respiração espontânea. Então, toda vez que o paciente dispara, ele entra na ventilação, ele agora vai mostrar aqui na curva o desenho de um pulmão. Por que ele faz isso? Para a gente poder parar de analisar a curva, ser mais visual, né? A gente bater o olho, ver que o paciente está entrando, se ele está entrando mais, se ele está entrando menos, tá? Então, o que a Dräger quer é isso, é que o ventilador te ajude, não dificulte a sua vida. Entrando aqui agora na parte de terapia neonatal. Então, essa foto é bem legal para mostrar um bebezinho. Oi. Só um minutinho. Bom, é que você já mudou para neonatal. Sobre o ventilador, eu também fiquei com uma dúvida. Os aparelhos Dräger, do que eu conheço, e também nas ventilações que eu vejo de algumas marcas que eu vejo por aí, alguns têm alteração da curva de fluxo e outros não. Essa família nova, ela tem, por exemplo, a curva ascendente, descendente, onda quadrada, onda senoidal. O usuário ele consegue alterar, por exemplo, a curva de fluxo de um ventilador pulmonar? Consegue. Nessa mesma tela que a gente está aqui, se a gente olhar aqui embaixo, ó, tem slope, é a única forma que a gente tem de ajustar essa velocidade dessa curva. Então, isso aqui se chama rampa, né? Onde a gente vai escolher qual é o tempo que ele vai preencher essa curva. Então, a gente consegue mexer no formato da curva. É claro que os ventiladores mais antigos da Dräger, a gente não tinha um ajuste tão preciso assim. Isso foi sendo elaborado ao longo dos anos, e hoje, sim, a gente consegue ter um ajuste fino desses parâmetros. Então, aqui mesmo, nesse modo ventilatório que está aqui, eu tenho um ajuste de rampa para eu escolher qual é a melhor curva para aquele paciente. Entendi. Outra coisa que está nessa tela, ó, é a compensação de fuga ativada. Ó. Então, ele aparece que a compensação de fuga está ativada, e aqui ele diz, ó, no volume corrente. Ó. Isso é muito legal, mas para NEL isso é bem mais legal ainda, porque o tubo do NEL ele não tem o cuff. Então, como ele não tem o cuff, o ventilador já espera que tenha uma fuga. Então, a gente pega alguns ventiladores no mercado que não fazem isso, não compensa essa fuga. Se o ventilador não compensa essa fuga, qual é o volume que ele está entregando? Então, a Dräger já tem essa compensação de fuga automatizada. Então, ele vai ver quanto está tendo de fuga, vai compensar, corrigir a curva de fluxo e te mostrar aqui o VT real, tá? Já levando em consideração a fuga. Por isso que muita gente por isso que às vezes as pessoas falam, mas a curva de fluxo da Dräger está diferente. Não, é porque ele está fazendo essa compensação de fuga e ele está te mostrando uma curva consertada. Legal. Ontem eu falava isso com a turma que eu dava aula ontem, eu estava conversando sobre vazamento, cuff, então legal por você tocar no assunto aí. Não, beleza. De fluxo e tudo. Terapia neonatal, né? Então a Dräger sempre foi famosa na parte de neonatal com o Baby Log. Então hoje, né, qual é a missão da Dräger em neonatal, né? É proteger esse pulmão e esse cérebro tão frágil. Então, se a gente pegar os ventiladores da Dräger, da família neonatal, a Dräger é uma das poucas empresas no mercado que tem ventilador dedicado para NEO. Então, a gente encontra também ventiladores adulto, pediátrico com software NEO, mas na Dräger a gente encontra também ventiladores dedicados para NEO e pediátrico. Isso é bem legal da Dräger. Você tem um produto todo desenhado, elaborado exclusivamente para os pequenininhos, tá? Então, a gente chama isso de ventilação cérebro protetora. Então, é uma ventilação específica para esse paciente. Então, também em primeira mão para vocês o novo Baby Log, né? O Baby Log VN600 ou VN800. A Dräger sempre traz duas soluções para você não ficar preso a um modelo só de equipamento, né? Então, a gente tem que ter
uma margem para a gente trabalhar com os clientes, e sempre 2 modelos para apresentar. Então, esse é o novo Babylog. O design dele é bem parecido com o dos Evitas, tá? Possibilidade de tela 18:15. Se a gente olhar aqui embaixo, vieram dois módulos, né, acoplados a ele. Esses módulos são opcionais, mas o que são eles? É o nosso Gas Supply e o Power Supply. Então, existe muito questionamento. Mas por que a Dräger não tem um ventilador de transporte neonatal? Realmente, transportar um neonatal não é algo tão simples assim. Então, a Dräger, pensando nisso, trouxe uma unidade de suprimento de gás e uma unidade de suprimento de bateria. Ou seja, se você precisar transportar esse paciente com o Babylog, você tem aqui um suporte, ou seja, ele vai fazer a alimentação do ar comprimido de forma externa, onde você só vai precisar ligar ele a um cilindro de oxigênio, e aqui a bateria dele vai se prolongar por mais horas. Ou seja, você agora pode usar o Babylog para transportar esse paciente dentro do hospital. A Dräger já tinha isso antes, mas a intenção da Dräger agora é tornar isso mais fácil e mais acessível aos nossos clientes, para parar com a gente tentar eliminar um pouco de ventilador de transporte neonatal, pensando no bem-estar daquele bebezinho. Então, compromisso e qualidade, né, neonatal. Então, o ventilador Babylog oferece uma solução completa, né, versatilidade na operação, na segurança, e é um equipamento completo. E aí, nesse slide, né, já dá para mostrar um pouco da trajetória da Dräger. Então, por mais de 40 anos, os Babylogs, né, estão no mercado. Então, tem um hospital aqui no Rio que ainda tem o Babylog 1. Né? A gente encontra muito o Babylog 8000 Plus por aí, foi onde veio a alta frequência. E hoje, a gente já está em 2020, no VN600 e no VN800. Lembrando, diferença do modelo antigo para o modelo novo, se a gente olhar, é a tela. A Dräger trouxe uma tela nova, tá? E uma configuração nova, ou seja, o que antes era opcional, aqui a gente tem como já standard de fábrica. A Dräger manteve a alta frequência, tá? Então a gente vai vender um Babylog, ele já vai com a alta frequência. Isso é uma ventilação bem legal. Então, a Dräger ficou bem famosa por ter um ventilador de alta frequência oscilatória. A gente vê aí alguns concorrentes trazendo isso, mas a gente não percebe tanto barulho, tá? Isso não nos incomoda tanto, até pela nossa história. Então, é uma tecnologia de ventilação mais recente, né? Capacito clínico na beira do leito, aplicações e formas de ventilação, né? E ferramentas para essa monitorização, e tem a alta frequência, que antes era como opcional, agora ela já é standard nos nossos aparelhos. E aqui, ó, trazendo um pouco da compensação de fuga. Então, a Dräger manteve esse benefício da compensação de fuga, ajuste automático da sensibilidade. Então, isso aqui, para neonatal, é uma ferramenta sensacional. Claro, ela não é exclusiva de neo, pode ser usada em qualquer categoria de paciente, mas no modo neonatal é onde ela se destaca mais. Então, aqui, ó, ele deu um zoom na tela mostrando, que nem eu mostrei no outro slide, que a compensação de fuga ela está ativada e que ele vai fazer de tudo para compensar esse vazamento da cânula do bebezinho, corrigir a curva, ajustar o trigger, então, já que ele trabalha com fluxo contínuo. Então, isso é bem legal no modo neonatal. Eu digo que isso é bem legal até porque a gente encontra ventiladores que não fazem isso, tá? Então, se o ventilador é feito para ventilar um bebê que sabe que vai ter fuga, por que ele já não se prepara para essa fuga? Então, a Dräger gosta de enfatizar. Desculpa se eu não entendi muito bem, mas como que ele faz essa compensação de fuga? Assim, qual que é o sistema que ele utiliza para fazer essa compensação de fuga? Então, eu não sabia, né, que a apresentação ia entrar nesses detalhes, senão eu tinha até colocado, mas é um algoritmo da Dräger onde ele vai calcular o volume corrente que entra, ele vai perder da cânula, e ele calcula o que entra e o que sai, ou seja, o VT-in e o VT-ex, o volume corrente inspiratório e expiratório. Só que a Dräger trabalha com sensor de fluxo proximal nos ventiladores NEO, ou seja, o sensor de fluxo está na boca do bebezinho fazendo essa medição. Então, ele consegue pegar com velocidade, precisão, o volume que foge, tanto na entrada quanto na saída, e já mandar essa informação para o ventilador compensar isso no ciclo inspiratório.
são frações de milissegundos, o ventilador já sabe que entrou 10 ml, vazou 2, quando voltou 8, quando entra o ajuste inspiratório, ele já manda mais 2 ml para compensar esses 2 que vazou. Só que ele sabe que se está vazando, ele precisa corrigir a curva de fluxo. Então ele vai lá na curva de fluxo, corrige ela, e se você tiver com o trigger ativado, ele sabe que ele tem que mexer naquele limiar daquele trigger para compensar essa fuga. Tá? Então ele faz isso. Entendi. O que faz ele... Então Pode falar, pode falar. Então é através de um algoritmo que ele faz isso daí. Esse é o gap da Dräger. Né? Então é a receita do hambúrguer de siri, da Dräger. É o algoritmo que faz... autoalimentação, né? Isso, autoalimentação, né? O fluxo contínuo. Então, a gente sabe que o volume corrente é muito baixo, então ele tem um fluxo contínuo. Ele consegue se adaptar a essa fuga, corrigir ela, manter aquele sistema preenchido, né? Não deixar cair pressão no sistema. E ele faz tudo isso graças ao sensor de fluxo proximal. Por isso a Dräger bate tanto na tecla. Às vezes a gente vai em hospitais onde tem um ventilador neonatal, mas o sensor de fluxo ele fica lá longe no aparelho. Como é que ele consegue ter velocidade suficiente para calcular aquele volume corrente tão baixo que sai da boca do bebezinho? Tem que preencher um sistema todo até chegar lá. Então, a Dräger, nos ventiladores neonatais, a gente trabalha com um sensor de fluxo proximal, e esse sensor de fluxo se comunica com o ventilador para poder entregar isso. Por isso, a gente tem o volume garantido, que é uma modalidade neonatal muito utilizada e bem famosa. E o volume garantido se comunica com esse algoritmo e se comunica com o sensor e com o ventilador, onde ele sabe que se está tendo um vazamento, ele precisa se adaptar e se ajustar. E o mais legal é fazer isso ciclo a ciclo. Tá? Então, isso Não tem problema de não estar na apresentação, não, porque o Thiago, a gente às vezes pergunta até demais, né, Paulo? Mas não tem. Explicando... E o nosso público, apesar de ser voltado para a área, né, às vezes a gente tem convidados interessados em saber do assunto, então a gente sempre vai esmiuçando as informações para que se atenda a todos os públicos. Eu tenho uma perguntinha, aproveitando que eu já estou falando. Você falou, então, dessa atenção que a Dräger tem com relação à ventilação neonatal, né? Você pode explicar, assim, pode ser brevemente, qual seria as grandes diferenças entre um ventilador para adulto e um ventilador para neonatal? Quais seriam, então, as peculiaridades que levam a ter essa diferenciação, essa importância dessa diferença entre os ventiladores? Bom, quando um ventilador ele é desenhado, né, ele geralmente vai tentar entender com qual é o público que ele vai ser usado, né? Então a gente pega um ventilador adulto, se a gente abrir ele internamente, ele é todo voltado para trabalhar com volumes altos, pressões altas, não ter uma velocidade tão rápida. E a partir do momento onde você tem um ventilador adulto e você só instala um software para ventilar neonatal, você não tem nenhuma alteração na mecânica do equipamento, ou seja, você só instalou um software e esse software agora vai adaptar aquele ventilador para ventilar um bebezinho. A Dräger tem isso, tá? Caso seja necessário, só que a Dräger também tem um ventilador totalmente desenhado, montado para neonatal, onde ele vai ter uma válvula inspiratória e uma expiratória diferente, onde ele vai ter um sensor de fluxo, onde ele vai ter um processador e software com capacidade de entender melhor aquilo que ele está trabalhando. Então, assim, a gente sabe que o bebezinho ele trabalha com volume corrente muito baixo e com uma frequência muito alta. Então, a gente tem que ter componentes internos capazes de entender aquilo na velocidade e ainda mais pela alta frequência. Então, a Dräger desenhou esse ventilador justamente para você ter uma alta frequência de qualidade. Então, a gente não consegue fazer alta frequência no adulto, não com os equipamentos da Dräger. Tá? Então, a Dräger desenhou um ventilador para anel com ferramentas, né, tanto internas quanto externas, que possibilitam uma ventilação de qualidade para esse bebezinho, sem que tenha algum risco de causar lesão a ele. Então, por isso que é difícil você ver no mercado um ventilador desenhado para isso. Tá? Desenhado, que eu digo, externamente, não só instalar um software, dar um jeito dele agora ventilar neonatal. Então, ele é projetado para trabalhar com isso. As peculiaridades são as ferramentas que ele vai ter, né, os componentes internos, e os modos ventilatórios. Ou seja, projetado fisicamente
e, Isso. logicamente, para o paciente em questão, que é o neonatal. Exatamente. Desculpa até pegar um gancho, já dar um complementando. Por quê? Complementando por quê? Por exemplo, olha a diferença de fluxo, volume e pressão. A pressão nem tanto, mas até de fluxo e volume de um Sim. paciente extremamente obeso para você chegar no neonatal, que às vezes a gente está falando em até menos ou próximo de 100 ml. E no obeso a gente Sim. está falando próximo de 1 litro de volume em um paciente. Então, as válvulas internas, as mangueiras internas, todas elas têm que ser adaptadas para o obeso ou para o adulto e também para a neonatologia. Então, a parte física também tem que ter alteração também. Isso. A Dräger trabalha também com os circuitos, tá? Então a gente tem circuitos, prongas, toda essa parte de acessório de ventilação desenhada para o público neonatal, para que não tenha lesão no nariz do bebezinho. Então, assim, a Dräger, quando fala em neonatal, a Dräger tem essa preocupação maior, tá? Então, isso por isso que a gente tem os Evitas e o Babylog. Então, muito obrigada. Pode continuar a sua explanação, a gente te interrompe daqui a pouco de novo. Não, sem problemas. Então, a interface, né, amigável, as ferramentas de monitorização. Eu não entrei em tantos detalhes assim, mas o que o Babylog traz é isso, é essa novidade, né, aqui que a gente vai ter, que vai ser sistema de energia, de bateria e gás. A gente pode exportar tudo isso para fazer estudo, saída USB. Então, a Dräger... outra coisa que a Dräger colocou nos ventiladores agora são uma saída HDMI, tá? Então, se precisar fazer estudo, alguma coisa, só encaixar um cabo HDMI onde a gente consegue projetar a tela dele. Então, a gente tem isso na família nova da Dräger. Dentro dos ventiladores da Dräger, a gente tem o manual dele, tá? Então, se a gente entrar lá no botão ajuda que vai ter na tela, ele abre o manual com todas as explicações. Se eu não quiser usar o manual inteiro, eu posso acessar somente uma dúvida que eu tenho naquele modo ventilatório. Então, abrir a alta frequência, não estou entendendo muito bem a alta frequência, ele vai ter um botãozinho de ajuda e ele abre a página do manual que fala sobre a alta frequência. Então, às vezes as pessoas têm um equipamento Dräger e nem sabem que dentro dele tem o próprio manual. E aqui, para encerrar a parte de ventilação mecânica, a Dräger tem o Pulmovista. Não sei se em algum momento alguém já viu ou já ouviu falar, mas o Pulmovista ele é um tomógrafo de impedância elétrica, beira-leito. Então, Tem um no Vale do Paraíba. Isso tem? Tem um hospital que tem. Então, isso é uma ferramenta sensacional. Eu tive a oportunidade de trabalhar com esse produto na Redditor em 2013, 2014, logo quando ele veio para o Brasil. Então, é um equipamento sensacional. Tá? Então, o paciente coloca uma cinta com 16 eletrodos e ele consegue gerar uma impedância elétrica onde a gente consegue ver o ar, né, se difundindo dentro daquele pulmão. Então, ele faz uma monitorização regional, né, do pulmão, imagens dinâmicas ao beira do leito, né, 100% não invasiva, livre de radiação. E aqui é uma tomografia, onde a gente, para mostrar, né, o que a gente quer ver. Né? Então, aqui é uma imagem de uma tomografia de um paciente, onde a gente consegue interpretar isso na tomografia, sendo que a gente consegue ter essa mesma visão no próprio pulmovista, na beira do leito. Então, olha que legal você ter um tomógrafo na beira do leito. Então, ó, ele otimiza e mantém adequada a troca gasosa, né? Então, é isso que a gente faz, a gente ajusta o ventilador e olha o ar ele se perfundindo dentro do pulmão. Tem como a gente assumir estratégias de ventilação protetora, né? Tratar a causa daquela doença, o desmame do paciente, já que agora fica bem mais fácil de entender como que ele se comporta com aquele modo ventilatório. E lembrando sempre que ele não substitui a tomografia computadorizada, né? Ele serve para ajudar e avaliar a ventilação mecânica na beira do leito em tempo real. Então, ele não vai substituir uma tomografia, ele vai estar ali para te ajudar a ventilar melhor aquele paciente. Então, aqui a gente tem a imagem, né, de um paciente com a cinta. A gente tem o ventilador da Dräger aqui atrás e aqui na frente a gente consegue mexer no ventilador e ajustar toda a parte de ventilação mecânica no ventilador e visualizar ela em tempo real, até as curvas de ventilação no Pulmovista. Tá? O mais legal é ele ser em tempo real e na beira do leito. Pode falar.
Claro que eu ia falar. Quando você chegar nessa parte. Bom, a pergunta clássica, você já deve ter escutado essa diversas vezes, mas é interessante que eu tenho essa dúvida. O que que isso, por exemplo, com o Covid, né? Que a gente sabe, hoje em dia, a gente sabe que o Covid não é uma doença só pulmonar, né? Ela é uma doença que ela se aloja em várias partes do corpo. Mas, falando um pouco na área pulmonar, o que que esse pulmão-vista pode auxiliar, por exemplo, no tratamento de um Covid-19? Existe Então, algum tipo de melhoria? não existe nada específico para o COVID, né? Mas o que ele pode ajudar? Se a gente pegar as patologias aí que a gente conhece, as patologias comuns, né, pulmonar, e a gente já sabe qual é o objetivo. Então, a gente tem um paciente com SARA, um paciente DPLC, a gente já sabe o que a gente tem que fazer, qual é o melhor modo. E aí, quando veio o Covid pegou muita gente de surpresa porque não sabia o que fazer. Ele vai refletir no pulmão desse paciente de que forma? Então, qual é a melhor forma de eu ventilar esse paciente? Eu tenho que ventilar ele como se ele tivesse uma pneumonia, ou eu tenho que ventilar ele como se ele tivesse uma síndrome aguda, né? Um pulmão muito lesionado? Então, você ter um tomógrafo na beira do leito que te mostra isso, sem eu ter que ficar transportando esse paciente para fazer exame toda hora e voltar para o leito, ou seja, eu pego um paciente de Covid, coloco o pulmovista, e aí ele vai falar, bom, ele vai te mostrar, olha, para esse modo ventilatório, ventilar desse jeito não está bom por esse paciente com Covid. Então, o Covid ele vai se manifestar de uma forma que desconhecida. Então, o pulmovista ele está ali para te ajudar nisso, para visualizar, né, o ar perfundindo dentro desse pulmão, e ele te mostrar, olha, já que esse paciente está com Covid, olha como que ele está apresentando essa lesão pulmonar. Então, olha, então seria ideal a gente ventilar esse paciente com esse modo ventilatório, com esses ajustes de pressão. Se a gente tira o pulmovista, né, a gente perde um pouco disso, é uma ventilação às cegas. Tanto que o slogan do Pulmovista é tornar a ventilação possível. Então, isso eu acho legal, né? Então, hoje veio uma doença desconhecida. Ninguém sabia como ela ia se comportar. Talvez o Pulmovista, talvez não, né? Com certeza o Pulmovista, ele iria ajudar a entender melhor como que essa doença se comporta no pulmão. Respondi a sua Tá pergunta. ok. Sim, sim. Muito obrigado. Então, aqui mesmo, no slide, a gente colocou as alterações de parâmetros de ventilação, ou seja, a gente vai mexer no ventilador olhando para a tela do Pulmovista. Otimização da PIP, né? Acabar com um pouco daquilo de PIP de tal, se vai ser sempre assim, PIP de 5, PIP de 6. Por que não trabalhar, então, agora com a PIP ideal, olhando na tela do Pulmovista, né? Sendo lembrando que os ventiladores da Dräger ainda fazem o cálculo de PIP ideal. Então, a linha V800, que é a linha nova, a gente tem um laço PV de baixo fluxo, onde a gente consegue calcular a PIP ideal e complacência estática. Então, ou seja, você tem uma ferramenta completa nas suas mãos. Então, aqui, as manobras de recrutamento, como a gente viu no Perseus, né? Então, ou seja, um aparelho de anestesia tendo recrutamento alveolar, tá? Então, agora, tudo isso que a gente tinha na beira do leito, então, você pode usar o Pulmovista para fazer um recrutamento visível, né? Ver se ele está dando certo. O posicionamento do paciente, né, no leito. O efeito da respiração espontânea, isso é bem legal, né? Já que hoje a gente bate tanto na tecla de que o paciente tem que ser o menos invasivo possível, ou seja, a gente poderia ver na tela do Pulmovista como que é a ventilação espontânea desse paciente, se ela é suficiente ou não. Então, às vezes, o paciente deixa de sair de uma ventilação invasiva por medo. Então, olha, será que ele consegue, não consegue? E o Pulmovista é uma ferramenta que iria te auxiliar isso, e tudo de forma visual, né? Sem contar que ele ajuda bastante na fisioterapia hospitalar. Não entrei em tantos detalhes assim do Pulmovista, né? Era mais para mostrar para vocês. A parte de monitorização Dräger, então muita gente, não sei se já ouviu falar na linha de monitorização Dräger. A Dräger tem uma linha bem legal de monitorização. Lembrando que os nossos monitores, a gente pode atender todos os leitos, né, todos os setores do hospital. Então, a gente tem monitor programado para emergência, terapia intensiva, unidade, né, de terapia intensiva, onde entrou aqui mais parâmetros avançados, como débito cardíaco, a capnografia. A gente tem possibilidades para UTI neonatal, centro cirúrgico e RPA. Então, assim, os monitores da Dräger, eles são bem completos e eles são 100% configuráveis, ou seja, a gente pode escolher os parâmetros que a gente quer. Essa é a família nova dos monitores Dräger, a família Vista 120. Tá? Então, não sei se alguém já chegou
a ver ela por aí, ela é uma linha nova. E aqui são as principais características, né, da linha Vista 120S e o Vista 120, onde o S ele é um S de conectividade, onde agora a gente vai ter, né, uma ergonomia melhor, então são monitores onde a gente tem possibilidade de ter telas maiores, num tamanho menor de equipamento, né, então não tem mais aquela traseira grande, como os equipamentos mais antigos. Suporte para maca. A parte de monitorização dele já tem filtro, né, para centro cirúrgico, pressões invasivas, a variação da pressão de pulso. Agora a gente tem isso na tela do monitor, onde a gente não precisa mais congelar a curva para fazer conta, né, para calcular o delta PP. Ele Eu agora ia já fazer vai essa pergunta agora. Então, a Draeger agora tem o Delta PP. Isso, a Draeger vai ter o delta PP, então sempre que você estiver usando uma pressão invasiva, ele já vai buscar essa pressão invasiva e vai te colocar na tela o delta PP, onde ele vai te dar o valor de fluido responsividade desse paciente. Pergunta agora, vou fazer uma pergunta bem pessoal mesmo aqui, né? Nem como professor. Esse Delta PP, eu consigo substituir o débito cardíaco contínuo do paciente? Não, débito cardíaco contínuo não. Hoje no mercado quem faz o débito cardíaco contínuo é a Edwards, né, com o Vigileu e com o Evemil. Então, assim, você não consegue substituir isso porque você não tem todas as informações que o débito cardíaco te dá, né? Como o tempo de esvaziamento, preenchimento, índices. Então, assim, o delta PP ele está ali como só uma fluido responsividade. Então, ele pega só a variação da pressão de pulso. Entendi, mas o interessante é que ele não precisa de um catéter específico para ter o delta PP. É só Não, pegar não. ali a pressão invasiva, mas tem que ser uma... Qual pressão invasiva? Tem que ser Não, PVC, PAM? não, com qualquer pressão invasiva ele já te dá o delta PP. É Ah, só uma legal. variação da pressão de pulso. Então, ele se comunica, né, com a oximetria e com o ECG para poder fazer esse cálculo. Então, é uma fórmula. Ele joga esses parâmetros dentro de uma fórmula. Então, você vai estar usando uma pressão invasiva, oximetria, o ECG. Ele joga isso dentro de uma fórmula e essa fórmula te diz, olha, acima de 13 esse paciente responde a fluido. Abaixo de 13, não. Entendi. Obrigado. A gente agora tem a capnografia microstream, né, tá? A possibilidade de ter o BIS, tá? Então a Draeger continua com a capnografia mainstream, sidestream. O skill ainda tem a microstream, que não está aqui, mas está no próximo slide. E a Draeger trouxe algo bem legal, né, que já que é o futuro, é tudo ser conectado, é a parte de conectividade e integração. Então, lá no começo dos slides, a gente mostra que a visão da Draeger é ter o hospital todo conectado, né, as informações, e a gente começa a ver isso agora, essa conectividade, ou seja, você tem um aparelho de anestesia Draeger conectado a um monitor multiparâmetro, onde eu consigo ver as curvas de ventilação no meu monitor. E outra coisa legal, os ventiladores beira-leito da Draeger se comunicando com os monitores. O que isso vai me permitir? Isso vai te permitir, lá na central de monitorização, você visualizar o ventilador na central. Isso é bem legal. Você não consegue ajustar o ventilador, mas aqui no leito de enfermagem, né, no ponto de atendimento, a gente vai ter aqui a central, e nessa central a gente vai visualizar as curvas de ventilação. Tá? Então, isso tudo é uma comunicação, é uma integração, e a gente tem, né, a visualização dos parâmetros hemodinâmicos e de ventilação mecânica. Pode falar. Legal, só um gap, porque o que acontece? Já chegou, né, no passado a se ter a ideia de ter ou uma central que englobasse ventiladores e monitores, a mesma central, ou, não, duas centrais, uma para ventilador, uma para monitor, e já englobando tudo isso dentro de uma central já que vem do monitor, com os dados interessantes da ventilação, isso é muito interessante, muito legal mesmo. Mas a minha pergunta não é essa, é referente ao que você citou falando sobre BIS. Mas não tem nenhum tipo de TOF ou transmissão neuromuscular já incorporado no monitor ou só o monitor standalone? Então, vamos lá. A linha Vista 120, como ela ainda está chegando, muita coisa dela, né, está sendo patenteado na Alemanha para chegar no Brasil, por enquanto a gente só tem o BIS como módulo para esse monitor. Para os outros monitores da Draeger, a gente vai ter tanto o BIS quanto o TOF. Mas a Draeger também trabalha com o TOF standalone. Então, a gente pode pegar esse TOF e levar, colocar ele no bolso e levar para atender esse paciente.
Então, assim, para a linha Vista 120, a gente só tem, por enquanto, o BIS como parâmetro assim, separado da parte de monitorização hemodinâmica. Ok. Tá? Aqui, ó, a possibilidade do BIS, o skill, né, que é o capnógrafo e analisador de gases. O analisador de gases a capnografia é só side stream, a capnografia micro stream e a capnografia mainstream. Então, a gente percebe que a capnografia ela é um parâmetro que ela está ganhando cada vez mais espaço. Tá? Então, a gente tem os ventiladores com a capnografia volumétrica, então a gente tem o Smart Care que usa a capnografia. Então, a capnografia ele é um parâmetro que cada vez mais ele está ganhando espaço no mercado, se tornando, né, se futuramente ele vai se tornar um padrão ouro, né, em relação à oximetria. Então, tudo caminha para isso. Mesmo no leito de UTI, a capnografia tá virando padrão ouro. Eu tô percebendo isso no mercado, sim, que mais médicos estão solicitando capnografia na UTI, coisa que no passado era mais no centro cirúrgico. Isso aí. E a gente vê que os ventiladores da Dräger já tinham a possibilidade de ter a capnografia, e a gente vai vendo que agora os monitores estão tendo essa possibilidade, e cada vez mais os ventiladores de transporte, os monitores de transporte. Então, a capnografia está ficando bem presente. Em várias empresas investiram em capnógrafo, então a gente encontra aí fora do Brasil capnógrafo portátil, onde você coloca no seu bolso da sua blusa e você leva para onde você quiser um capnógrafo de mão, né? Então, assim, a capnografia ela vem crescendo muito e ela diz tanta coisa para a gente, né? Então, assim, falta estudos em cima dela para mostrar as qualidades, né, os benefícios de ter a monitorização da capnografia, mas na linha Vista 120 a Dräger já pensou nisso e já tem todos os tipos, né, de capnografia. A microstream ela é a mais famosa no mercado. Agora, e a calorimetria? Eu sei que eu só conheço um fornecedor que trabalha com calorimetria e eu vejo que não foi muito para frente. A Dräger, não sei se é por causa de patente, algum tipo de funcionalidade, ou a Dräger ela pensa em investir nesse tipo de análise de consumo calórico do paciente em beira de leito Então, de... isso é algo que ainda não chegou para a gente, é algo que a Dräger a gente vê que a Dräger não se movimenta para esse caminho. Eu acho que existem parâmetros mais importantes, né, a serem englobados à monitorização hemodinâmica. A calorimetria, eu vejo ela que, assim, os monitores que precisam de uma equipe multidisciplinar, né? Então, assim, a gente chegou a ver alguns ventiladores de algumas empresas, com o ventilador fazia calorimetria. Novas tecnologias, trazer novas tecnologias do que melhorar tecnologias que já existem. Ok. Então, falando bem rapidamente da linha de monitorização, entrando agora, né, na Infinity Acute Care System. O que é isso, né? O que a Dräger tem? Por que ele se chama, tem esse nome todo? A gente chama ele de IACS, tá? O que é IACS? É uma comunicação entre um monitor de transporte e uma tela inteligente, tá? Então, esse é um monitor que a gente chama ele de universal, ele pode ser usado em qualquer lugar. Então, a gente viu ele lá no começo, atrelado ao aparelho de anestesia, e aqui, ó, a gente vai ter ele como um monitor coringa. E aqui a gente tem o cockpit, né, que são essas telas inteligentes que a gente chama de C500, com 17 polegadas, ou C700, com 20 polegadas. Ele foi desenvolvido para gerenciar o fluxo desse hospital. Então, aqui, ó, acabou a cirurgia, eu desencaixo, boto junto com a maca de transporte do paciente e levo. Chegou no CTI, eu encaixo esse monitor, ele joga as informações, onde eu consigo acessar os dados do paciente, ou seja, você tem o centro cirúrgico, o CTI e o transporte, tudo conectado ao mesmo tempo.
Então, esse paciente está indo para o centro cirúrgico ou ele está indo para o CTI, e todas essas informações elas estão ligadas numa central, tá? Ou até ligada na nuvem, e a gente pode acessar isso remotamente. A intenção da Dräger é você não ter perda de dados, tá? Então, você tem uma monitorização constante desse paciente, independente do setor, tá? A Dräger tem isso há bastante tempo, mas a gente só vê agora as grandes redes começando a investir nisso, ou seja, você não perder dados desse paciente, ou seja, o hospital está se tornando cada vez mais integrado. Para esse monitor, a gente tem a possibilidade de ter, né, até 4 pressões invasivas, o ECG de até 12 derivações. A oximetria dele pode ser a oximetria da máximo, né? O que isso traz de benefício? Possibilidade de medir o monóxido de carbono, o conteúdo de oxigênio, a hemoglobina e a metahemoglobina e o PVI também, que seria o paralelo ao delta PP, tudo isso só por um sensor de oximetria totalmente não invasivo no paciente. Então, isso é um diferencial que a Dräger traz nessa linha mais avançada de monitorização. Você conseguir ter parâmetros avançados cada vez menos invasivos. Então, eu expliquei lá que a Dräger tinha o delta PP, na linha Vista 120, e aqui a gente tem o PVI somente, né, na oximetria, ou seja, ele vai te dar o delta PP só por um sensor de oximetria. Chique. E nada invasivo, né? Isso, totalmente não invasivo. No centro cirúrgico, a gente pode usar até o parâmetro SPHB, que é a saturação parcial de hemoglobina, ou seja, eu não preciso colher gaso daquele paciente numa cirurgia grande para saber se aquele paciente está tendo sangramento. Ou seja, na tela do meu monitor vai mostrar que a contagem de hemoglobina na ponta do dedo está caindo, e o anestesista ele só vai realmente transfundir se for necessário, sem ter que contar que ele não vai ter que esperar sair o resultado de uma gasometria. Então, assim, o futuro mira cada vez mais para isso, você ter parâmetros rápidos de forma não invasiva. E ele tem a possibilidade de conectividade com os ventiladores, aparelhos de anestesia, o TOF e o BIS e até bombas de infusão, prontuária eletrônica, né? E os parâmetros hemodinâmicos sincronizados junto com os de ventilação. Então, aqui, ó, no próximo slide, a gente vai ver como que ele funciona, né? O monitor, ele tá, a tela está aqui, o monitorzinho, a gente encaixa ele no suporte e automaticamente ele já puxa todas essas informações. Lembrando que isso aqui é uma tela inteligente, ela se conecta à internet, se conecta ao prontuário do paciente. A gente pode conectar essa tela até outros. Já tem um display que gira de forma automática, né? Então, já que é um equipamento que vai ser transportável, a tela dele gira sozinho. E aqui, a capacidade de integração. Esse aqui é o TOF da Dräger. Então, a Dräger não tem mais um módulo para monitor. Ele agora tem um TOF standalone, onde ele pode se comunicar com essa tela. A gente tem a opção do BIS, da Medtronic, se comunicar com a nossa tela inteligente. E aqui o que você disse, o débito cardíaco, né, contínuo, ou Vigileu ou EV1000 se conectar, ou seja, todos os parâmetros conectados. Você acabar com aquela quantidade de tela e você ter tudo centralizado em uma tela só. Lembrando que essa tela se comunica com a central, se comunica com outros locais onde a gente pode acessar isso onde a gente achar necessário. Então, por isso que a gente chama de Infinity Acute Care System, né? É um sistema de cuidado desse paciente onde a gente consegue englobar todos os parâmetros em um local só. E aqui para mostrar um pouquinho... Star Trek. Oi, não entendi. Lembra muito Star Trek. É o futuro, né? O futuro já chegou. Você tem uma tela inteligente onde até o prontuário do paciente você consegue ver nessa tela, ou seja, tudo em um lugar só. Igual aqueles computadores all-in-one, né, onde só tem a tela, o teclado e o mouse, acabou o gabinete. Olha, eu ia fazer essa pergunta no final. Patrícia, talvez eu não tenha pergunta para fazer no final, tá bom? Mas já que ela falou de Star Trek, eu achei bem legal. Bom, o futuro está aí com inteligência artificial. Existe algum módulo de monitoramento da Dräger, alguma condição de fazer um estudo de inteligência artificial para um paciente, por exemplo, com os estudos que já tem mensurados no mercado, para
para saber se, por exemplo, olha, esse paciente pode ter, por exemplo, um infarto daqui 5 minutos, ou ele vai ter uma parada em 10 minutos se não fizer utilizar tal droga. A Dräger pensa nesse tipo de atualização? Então, a Dräger pensa sim nisso. Aqui no Brasil, isso ainda não chegou para a gente, até porque o Brasil ele precisa de uma infraestrutura melhor, né, para poder você ter essas comunicações. Mas lá fora, na Europa principalmente, como os produtos da Dräger são alemães, são europeus, isso lá fora isso já é uma realidade. Os nossos equipamentos novos, quanto os ventiladores novos que você viu, como o Perseus e o Atlan, eles já são capazes de assim, receber informações, tá? A gente chama isso de Big Data, tudo isso fica concentrado dentro do aparelho e isso dá para a pessoa que está manuseando o equipamento, isso te dá uma direção, tá? Então, você consegue abrir a tela do equipamento, onde ele vai mostrar como se fosse uma base de dados de artigo científico ou então base de dados de outros pacientes. Então, é como se você tivesse um aparelho que ele enxerga o artigo científico, olha, para 90% dos casos, a melhor alternativa era essa. E ele consegue te mostrar isso na tela, ele consegue te mostrar qual é a melhor tratativa para aquela patologia, só levando em consideração uma alimentação de dados. Então, é como se você tivesse um ventilador mecânico conectado a uma base de dados, conectado à internet, e ele te mostrasse, olha, já que esse paciente está desenvolvendo para isso, acho que o melhor caminho a se tomar seria esse. Então, isso lá fora, isso já é uma realidade. Isso falta chegar no Brasil. Ainda tem algumas outras empresas que eu já trabalhei, tinha isso com os monitores multiparâmetros, onde a gente conseguiria ver qual era o melhor tratamento para aquele paciente em relação àquela patologia. Isso já era uma realidade. Mas a Dräger, sim, caminha nisso ao ponto de tudo estar conectado. Dá até um pouco de medo, mas esse é o futuro, né? Tá tudo tão conectado, onde praticamente os aparelhos vão fazer tudo sozinho. Exatamente, dá um pouco de medo, ainda mais com esses hackers invadindo tudo aí, mas é muito interessante. Isso a Dräger, você já falou em hacker, né? A Dräger tem uma certificação que é do Exército Americano, onde os nossos monitores eles não conseguiram ser hackeados. Então a Dräger até ganhou um certificado dizendo que os monitores da Dräger não conseguiram ser hackeados pelo Exército Americano, pela parte de inteligência do Exército. Então assim a parte de monitorização da Dräger multiparâmetro, a gente tem um certificado mostrando que é praticamente impossível se hackear. Por enquanto, ninguém ainda conseguiu. Mesma linha vista, toda a linha da Dräger? Isso, toda a linha da Dräger de monitorização hemodinâmica. Então, a Dräger tem um certificado mostrando que os nossos monitores multiparâmetros não conseguiram ser acessados. A Dräger fez isso, né, lá fora, buscou isso justamente quando teve aquela época de invasões aos hospitais. Alguns hospitais aqui no Brasil começaram a questionar isso. Olha, mas quem me garante que não vão hackear o hospital e vão acessar? Então, a Dräger buscou isso lá fora e trouxe esse certificado. Então, um certificado onde vocês podem pesquisar na internet, a Dräger tem esse certificado mostrando que até o momento não conseguiram invadir, né, hackear a linha de monitorização hemodinâmica. Até porque foi a única que a Dräger pediu para testar. Essa era a minha próxima pergunta. Ele já respondeu. Que é isso. A gente chama isso de cybersecurity, né? Então, a Dräger se preocupa, sim. E o legal da Dräger é porque, como a gente tem um portfólio bem grande de produto, tudo se comunica, né? Então, a gente pode comunicar um ventilador, com monitor, com anestesia. Então, assim, um TOF, um BISO. Então, assim, a gente pode pegar produtos de fora e conectar o nosso equipamento. Então, a Dräger, ela se preocupou nessa parte de cibersegurança justamente para isso, para mostrar para os nossos clientes, olha, a gente aqui, os nossos monitores, eles não são hackeados, pelo menos não até esse momento, e a gente consegue provar isso para vocês. Então, isso deixa o cliente assim, mais à vontade, mais confortável em estar adquirindo um monitor da Dräger. Sem contar que é uma estratégia comercial sensacional. Não falo nem só isso, porque o cybercrime hoje, né, com dados médicos, eu estive lendo ultimamente, fazendo um comparativo só simbólico, vamos dizer assim, se você vende uma carteira de números de cartão de crédito, você paga X numa carteira, vamos falar em cybercrimes. Se você vende uma carteira de dados médicos, você paga 5 vezes X o valor dessa carteira.
Então, dados médicos para fins de estelionato, chantagem, custam muito mais dinheiro do que uma linha de cartão de crédito. Isso está sendo assim bem pontuado com relação a equipamentos, também devido às invasões que estiveram, né? Vários hospitais, como você falou, foram invadidos justamente por isso. Uma carteira de dados, informações médicas de um paciente vale muito mais no mercado negro do que só informação de crédito. Só para complementar. E isso, não, claro, a Dräger buscou isso até pouco tempo, né? Isso só foi realidade em São Paulo, no Einstein, invadiram o Einstein, e no Einstein tinham os monitores da Dräger. E eles viram que as únicas informações que não vazaram eram que estavam nos monitores da Dräger. Mesmo assim, a linha da Dräger mais antiga, que é a linha Infinity, que eu nem coloquei nessa apresentação. Então, nessa linha Infinity da Dräger, que é uma linha mais antiga, que tem lá no Einstein, as informações não vazaram. Por que a Dräger gosta de falar disso? Porque os monitores da Dräger, eles são bem mais caros do que o comum no mercado. Mas é porque a Dräger tem um software próprio. Tá? Então, por ser um software próprio, por ser uma plataforma própria, não é nada aberto, como a gente encontra em vários monitores no mercado, que são, às vezes, a mesma plataforma. Como a Dräger tem algo próprio, isso torna bem mais seguro, né? E bem mais caro. Então, assim, a gente conseguiu mostrar isso na prática para os nossos clientes. Então, isso é legal. Mostrando que nem sempre custo-benefício é a melhor opção. Então, vale a pena você investir em algo que realmente não vai te dar problema. E aqui está quase acabando a apresentação, indo para o próximo. Eu coloquei aqui, né, todos os parâmetros, né, que a gente pode ter, os acessórios opcionais para esse monitor. Então, aqui, ó, a gente vai olhar aqui, já tem a possibilidade de oximetria máxima, mas também a gente pode ter uma oximetria Dräger ou Nelcor, tá? Não tem problema nenhum. Aqui os modos de pressão invasiva, capnografia, pressões não invasivas e as possibilidades, né, de ECG, desde um ECG neonatal até um ECG de 10, 12 derivações, onde você poderia rodar um eletro direto de um monitor e o que fará de um monitor de transporte. Então, a intenção é essa, né, a gente agregar valor, né, agregar um equipamento capaz de trazer todas as informações do paciente. E aqui é mais um lançamento da Dräger, tá? É um sensor de temperatura regional. Então, ele mostra aqui, né, a comparação dos métodos de medir temperatura invasiva e não invasiva e a acurácia. Então, o nosso TICOR, né, que é um sensor de temperatura, ele está aqui bem acima, né, de pele, do timpânico, do retal esofágico. E aqui ele está junto, ó, como padrão ouro, junto com a artéria pulmonar, para fazer a medição de temperatura desse paciente. Então, isso é algo que voltou, tá? A medição de temperatura, ela meio que foi abandonada ao longo dos anos e isso está voltando cada vez mais forte e a Dräger já está caminhando para isso com esse sensor de temperatura. Então, isso também é uma novidade da Dräger. Então, vai estar aí disponível. O que tem de diferença desse sensor de temperatura para um sensor comum que tem no mercado hoje, um axilar, Então, esse ele é um sensor de temperatura regional específico, né, para ser usado na testa, onde ele consegue te dizer com mais precisão a sensor de temperatura regional desse paciente. Então, aqui ele está medindo a temperatura na cabeça, que é o que a gente quer saber. Ele consegue ser mais preciso, né, que nem a artéria pulmonar, ou seja, é a melhor forma de medir a temperatura daquele paciente de forma não invasiva, claro. Então, o que ele te proporciona de melhor é a forma com que ele vai medir essa temperatura desse paciente. Então, ele não vai medir na pele, não vai medir na axila, no ouvido, nem na boca. Ele vai direto e medir essa temperatura regional na testa do paciente. Bom, vou estudar mais para entender mais sobre quais são os métodos clínicos que esse aparelho pode mostrar para a gente. Eu estou vendo pela primeira vez agora aí. Isso é um produto novo, tá? Se você quiser, eu posso até mandar para você o material dele. Você dá uma olhada, é um produto novo que ele veio justamente trouxe de volta, né, a importância de se medir uma temperatura com precisão. Legal, vou querer sim.
E assim, foi isso. Não sei quanto tempo eu fiquei falando, não vi. Não tem problema, foi ótimo. Bom, já virou quase praxe aqui no nosso evento, né? A gente sempre fazer uma perguntinha no final que está relacionado com a atual situação. Eu sei que o Tiago já deu uma palhinha da pergunta, mas eu vou então concretizar a pergunta como um todo. Bom, pandemia, Covid-19, o que essa situação trouxe de aprendizado para a drag ou de evolução para os ventiladores ou incremento, não sei, o que vocês aprenderam? O que a drag aprendeu com tudo isso? O que ela pôde aproveitar, então, com relação à tecnologia, o avanço, com relação à pandemia que nós estamos? Uma lição bem legal, né, que a gente aprendeu com isso é como que esses produtos eles são importantes. Eu digo isso porque, às vezes, pelo menos eu, na parte de treinamento, a gente vai no hospital dar um treinamento, mas a gente não tem esse contato direto com o cliente, de tipo acompanhar, saber daquele paciente. Isso foi algo que, durante essa pandemia, como que surgiu dúvidas das pessoas. Uma dúvida que eu achei bem intrigante era o falta do filtro, a dúvida do filtro, né? Usar o filtro HME, um filtro de barreira. As pessoas parece que elas esqueceram o que era um filtro, para que ele servia. Então, assim, isso foi um aprendizado, ou seja, como que um filtro ele pode fazer toda a diferença, como que um filtro simples, um filtro HME, ele pode te proteger de uma doença onde as pessoas estavam com tanto medo. Então, isso cegou muita gente, né? E nós que trabalhamos nessa área comercial, né? A gente viu isso, como que os clientes começaram a procurar a gente para tirar dúvidas básicas. Ou seja, a gente deu um certo valor, uma importância ao produto com que a gente trabalha, como que isso salva uma vida, e que eu acho que o comodismo acaba com que a gente esqueça isso ao longo do tempo, né? A gente só quer vender um produto, e isso mudou a nossa cabeça. Não, a gente não está vendendo só um ventilador, só um monitor, a gente está vendendo uma solução para aquele cliente, e nesse momento de pandemia, ter um monitor, ou então ter um ventilador mecânico era algo assim, ouro, né? A gente via na televisão aqueles respiradores onde era nada mais, nada menos do que um ambu sendo empurrado, e as pessoas vendiam aquilo como se fosse a melhor maravilha do mundo. E a gente falava, nossa, olha o que o nosso ventilador pode propor, e olha o que as pessoas querem um ambu sendo movimentado. Como que isso pode ajudar alguém? Então a gente aprendeu, né, a dar valor ao que a gente tem, às nossas ferramentas. A Dräger cresceu muito com isso, né? Foi um aprendizado tanto como empresa como pessoal, né? Como que um ventilador mecânico que a gente vai lá e dá um treinamento, às vezes de 1 hora, como que aquilo, nesse momento, acaba se tornando algo tão valioso. E o do filtro HME foi algo assim, sensacional, né? Como que a gente aprendeu a mostrar a importância de um uso de um filtro. Então, até pegando um gancho sobre isso, eu vivi muito isso também. A gente sabia como que era montado um circuito ventilatório, coisinha, né? Mas muitos hospitais às vezes não faziam às vezes de maneira correta, e o que teve de dúvidas, qual filtro que eu coloco na boca, qual filtro que eu coloco no válvula respiratória, no meu dia a dia também, eu também tive esse mesmo aprendizado seu. Mas agora pegando o gancho da professora Patrícia, mas a Dräger pesquisa, ela tem inventou algum módulo ventilatório específico ainda é muito cedo para a gente falar sobre isso, né? Algum tipo de alarme específico pro Covid ou não? Os aparelhos dela continuaram do mesmo jeito. E só pegando um gancho sobre o ambu automatizado que você falou, Você quer brincar mais ali? Você quer ir ali? Alô? Tem algum? Tem um bebê falando aí. Falando aí. Bom, pegando o gancho do ambu automatizado que eu vi também, achei um absurdo. Até que quando eu comecei a ver isso, falei, os Bird Mark 7 vão voltar à tona aí já. Mas com relação a esses ambus, eu não vi isso no mercado. Eu vi só Sim. na TV. Eu não, acho que não pegou isso daí. Pelo menos no dia a dia eu não vi isso. Que bom. Mas o que a Dräger fez pesquisa? Existe alguma pesquisa relacionada a isso? Alguma coisa referente então, a tipo,
alguma coisa só para o Covid aqui. Ou não mudou nada nos equipamentos. Não, Bernardo, especificamente para o antes de Covid, você pode responder, falar. pode fechar a apresentação para a gente ver você melhor? Posso, claro. Pronto, beleza. Só fechar aqui. Agora responde, Thiago. Então, não é algo específico para o Covid, não, mas uma coisa que chamou bastante atenção da gente é como que os nossos equipamentos, eles sempre supriram essas necessidades e tanto os usuários quanto nós que vendemos isso, a gente nunca percebeu isso, né? Como que a gente tem uma ferramenta completa na nossa mão, que até nesse momento de pandemia ela se tornou fundamental. A gente já usa isso há bastante tempo, mas por que só agora isso veio chamar a atenção das pessoas? Porque só agora, quando apareceram várias marcas de ventiladores no mercado, porque só agora a Dräger foi mostrar o devido valor dela, né? Então, assim, isso foi algo que chamou a nossa atenção. Tipo, olha, nós sempre fomos muito bons naquilo que a gente faz. Por que, que a gente agora não pode mostrar isso com mais clareza? Por que, que precisou vir uma pandemia para a gente enfatizar algo, né? Algum modo ventilatório ou alguma ferramenta do nosso equipamento? Então, assim, isso alertou a gente tipo, a gente já tem algo muito bom, vamos divulgar isso, vamos melhorar, vamos mostrar que mesmo com pandemia ou sem pandemia, a Dräger continua sendo a Dräger e sempre vai atender na melhor qualidade possível os equipamentos. Então, isso chamou bastante a atenção da gente. Como que os nossos produtos, por que só agora foram vistos, né? O seu ventilador faz isso? Não, ele sempre fez isso. Então, isso alertou a gente. Legal. Obrigado, viu? Nada, que isso. Bernardo, muito obrigada pela sua presença, por você estar aqui. Certo. A Dräger é sempre muito bem-vinda aos nossos eventos, tá? Se tiver alguma coisa, entre em contato com a gente. Os nossos alunos são sedentos de informação, conhecimento, e a gente está sempre à disposição. Agradeço muito a sua presença. Nada, eu que agradeço o convite e o que precisar, a Dräger, tanto eu quanto a Dräger, a gente está à disposição para vocês. Se precisar de novas apresentações, entrando em mais detalhes dos produtos, pode chamar a gente que a gente faz com o maior prazer. Muito obrigada.